E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mozart de Direito Tributário. Vamos começar então com aquela dica quentinha para a tua prova da ordem? Qual que é a matéria que mais cai na prova da ordem da FGV em relação ao direito tributário? Sem sombra de dúvidas, as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Nós temos 6 causas de suspensão, 12 causas de extinção e 2 causas de exclusão do crédito tributário. No vídeo de hoje, nós vamos focar nas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vou passar um macete para vocês, caso caia na prova, para vocês não esquecerem das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E por que vamos focar nas causas de suspensão? Porque ainda dentre as 3 possibilidades, a que cai com mais recorrência na nossa prova é o artigo 151 do CTN, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, quem quiser me seguir no Instagram, @profmozartbw, também siga o Instagram da Verbo, verbo_OAB, e fique por dentro de tudo que está acontecendo, fique recebendo dicas, um acompanhamento personalizado. Para quem não me conhece, então, eu sou professor, eu sou advogado e eu também sou mestre em Direito Público. Temos uma frase aqui muito conhecida, extremamente importante em relação ao direito tributário, porque simboliza o nosso sentimento. Neste mundo, nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos. Tá? E aqui eu aproveito para dar uma pequena dica para vocês, antes de adentrarmos as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que essa frase está no nosso material propositalmente. Por quê? Porque o principal pega-ratão da nossa prova é o que a FGV gosta de fazer, trocar a palavra tributo por imposto e imposto por tributo. Então, não caiam nessa. Tributo é gênero, imposto é espécie. Inclusive, se essa frase prezasse por uma escrita técnica, deveria estar escrito: neste mundo nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos tributos. Tá bem? Mas vamos lá. Vamos seguir para a nossa matéria dessa dica, desse vídeo. Causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que encontram-se previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Como eu já disse, quantas causas nós temos? Nós temos 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E como é que a gente vai aprender essas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Nós vamos aprender com a maior modelo de todos os tempos. Ela, o fenômeno, gaúcha, Gisele Bündchen. Por quê? Eu sempre tive dúvidas em relação ao tamanho da roupa da Gisele Bündchen. Se a Gisele Bündchen utilizava tamanho GG ou se ela utilizava tamanho PP. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão que a Gisele Bündchen utiliza tamanho PP. Então, a nossa Gisele Bündchen, ela tem um modelito PP. Só que muito cuidado, como eu sou filho único e estou acostumado que as coisas sejam do meu jeito, o nosso modelito é com U. Tá? Então, modelito PP. E dentro do modelito PP, nós temos as 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E vamos começar. O nosso o que ele é? Ele é moratória, pessoal. Tá? Então, o é uma moratória. E o que é uma moratória? Moratória é a concessão de um novo prazo para pagamento do tributo.
a postergação da data de vencimento do tributo, pessoal. Vamos pensar, olha, o tributo ia vencer dia 10 de novembro e é concedida uma moratória para o tributo vencer no dia 15 de dezembro. A moratória, ela tem várias questõezinhas que envolvem a sua concessão. Primeiro, ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Tá? Por quê? Aqui a gente já tem que abrir mão de um preconceito que nós temos em relação ao direito tributário. As pessoas acham que quando nós temos um benefício fiscal, ou ele é para todo mundo ou ele é para ninguém. Isso está errado. Tá? Eu posso conceder para todo mundo, como eu também posso conceder em questões específicas para determinadas pessoas. E a moratória ela pode ser concedida em caráter geral, como ela pode ser concedida em caráter individual. Da mesma forma que a moratória pode ser concedida apenas para a parcela do território do ente público. Tá? Quem é que pode conceder a moratória? Quem tem competência para instituir, legislar sobre aquele tributo. Então, a moratória de ICMS, só quem pode conceder é o Estado. Uma moratória de IPTU, o município, uma moratória de imposto de renda, a União. Mas nós temos uma exceção na moratória, que é a concessão da moratória pela União dos tributos administrados pelos estados e pelos municípios, desde que ela conceda a moratória para os tributos administrados por ela. Então, na moratória, a União ela pode conceder uma moratória de ICMS, ela pode conceder uma moratória de IPTU, desde que ela também conceda moratória para os tributos administrados por ela. Tá? Então, muito cuidado nessa questão. O Estado ele pode conceder uma moratória de um imposto municipal? Não, não pode. O município pode do imposto estadual? Também não, não pode. Só a União pode dos tributos estaduais e municipais, se ela conceder moratória para os tributos administrados por ela. A moratória ela não gera direito adquirido. Então vamos ver todos os exemplos que a gente tem de moratória, tendo em vista as previsões contidas no Código Tributário Nacional. Moratória em caráter geral. Vamos nos aproveitar, infelizmente, dessa enfermidade que acomete o mundo, que é o coronavírus. Nós temos o coronavírus, chega ao estado do Rio Grande do Sul e diz, olha, enquanto tiver esse surto de coronavírus, não precisa pagar ICMS, tendo em vista que o comércio vai fechar, vai ter dificuldade, menos pessoas na rua. Né? E quando terminar o surto, então a gente vai emitir lá um comunicado, e a partir desse comunicado, 30 dias para frente, os contribuintes vêm pagando o ICMS que deixaram para trás. Tá? Hoje, março de 2020. Digamos que, vamos pensar positivo, mas só para dar certo o nosso exemplo, em junho de 2020 terminou, zerou o coronavírus no mundo. Então nós ficamos março, abril e maio sem pagar o ICMS. De acordo com o comunicado do Estado, a partir de julho a gente começa a pagar esse ICMS devido. Então julho paga março, agosto paga abril. Isso é uma moratória em caráter geral. Notem, olha, como tem o surto de coronavírus, todo mundo está sendo beneficiado porque a moratória é um benefício, mas lógico, a causa que está trazendo esse benefício não é legal, mas o poder público também pode não conceder a moratória, como na prática não está concedendo. Então todo mundo vai ser beneficiado com a concessão dessa moratória. Isso é uma moratória em caráter geral. Moratória em caráter individual é aquela que é concedida caso a caso por meio de despacho da autoridade administrativa. Vamos focar de novo no coronavírus. Então o Estado do Rio Grande do Sul ele concede uma moratória para empresas que tiverem mais de 30% dos seus funcionários com coronavírus. Eu, digamos, tenho uma indicação para daí tu parar tuas atividades.
O que tu precisa para obter essa moratória? Tu precisa dos documentos da tua empresa, precisa levar até a Secretaria da Fazenda, eles vão analisar, e se mais de 30% das pessoas tiveram coronavírus, a moratória vai ser concedida. Isso é uma moratória em caráter individual. E aqui nós temos que ter 2 cuidados. Por quê? Como ela não gera direito adquirido, eu posso perder a moratória. Tá? E se a moratória for retirada de mim, eu tenho que analisar se eu agi de boa fé ou de má fé. Por quê? Eu peguei os documentos da minha empresa e, na verdade, eu tive um funcionário só. Eu tenho 300, mas eu tive um funcionário só que foi afetado pelo coronavírus. Eu vou lá, eu burlo a documentação e coloco que 35% dos meus funcionários foram afetados pelo coronavírus, tendo em vista, né, que o mínimo era 30%. Chego na Secretaria da Fazenda, o fiscal analisa o que ele vai fazer, ele vai me conceder a moratória, porque eu preenchi o requisito dos 30%. Tá? Saiu lá bem belo, enganei, olha só que legal, né, eu sou malandro, deu certo. Quando vai para a revisão, se verifica que, na verdade, eu fraudei os documentos. Vocês vão lá bater com os dados da Secretaria de Saúde e verificam que eu fraudei os documentos. Na verdade, eu não tive 35%, eu tive apenas um funcionário. O que vai acontecer? Eu vou perder essa moratória. Mas como eu agi de má fé, né, como eu tentei enganar o poder público, eu tentei ludibriar o poder público, quando for retirada essa moratória de mim, tá, eu também seria obrigado a pagar uma multa, além de recolher o tributo com juros e correção monetária. Então, notem, eu agi de má fé, eu serei condenado a pagar uma multa, eu serei obrigado a pagar uma multa, tendo em vista que eu agi de má fé. Agora, uma outra situação é, mesmo exemplo, 30% coronavírus moratório. Eu acho que eu tive 30% dos meus funcionários. Eu tenho uma oscilação de funcionários e eu achei que 30% pegou coronavírus. Eu junto os documentos corretos. Tá? A Fazenda Pública analisa os documentos certos e me concede a moratória. Só que quando vai para a revisão, chega-se à conclusão que, na verdade, 28% tinha pego coronavírus, não 30%. E aqui, direito público, 28 é 28, 30 é 30. Eu não tenho direito à moratória. Mas notem, eu agi de boa fé. Em nenhum momento eu fraudei os documentos. Eu também acreditava que 30% dos meus funcionários tinham pego coronavírus. Né? Mas não. Então, o que vai acontecer? Eu também vou perder a moratória, também vai ser retirado de mim essa moratória, porque eu não preenchi os requisitos. Entretanto, pessoal, eu não serei obrigado a pagar a multa. Por quê? Porque eu não agi de má fé. Eu agi de boa fé. Eu juntei os documentos corretos para a Secretaria da Fazenda. Tá bem? E agora, a moratória concedida para a parcela do território do ente público. Vamos supor que somente o município de Santa Maria está com um problema de coronavírus. Tá? Um exemplo, só Santa Maria, fechou lá, ninguém mais entra, ninguém mais sai, é só Santa Maria. Tá? Mas está bem complicado lá em Santa Maria. O que o Rio Grande do Sul pode fazer? Concede moratória de ICMS somente para as empresas, para os contribuintes que são situados em Santa Maria. Ah, mas o em Passo Fundo não tem direito, em Erechim não tem direito, Porto Alegre não tem direito, Pelotas, Caxias, não. Tá? Ah, mas não é justo, não pode. Pode! O Código Tributário Nacional estabelece que a moratória ela pode ser concedida também apenas para a parte do território do ente tributante. Então nós temos essas 3 possibilidades em relação à moratória. Muito cuidado, tá? Então, são essas as situações em que pode ser concedida a moratória. Ok, pessoal? Então vamos para a segunda possibilidade de suspensão, a segunda causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O D significa depósito do montante
integral. Tá? Então, o D é depósito do montante integral, pessoal. Aqui parece muito simples, mas a gente tem que ter alguns cuidados na hora da nossa prova. Porque depósito do montante integral significa o valor total que o contribuinte está sendo cobrado. Tá? Se ele está sendo cobrado 1 milhão e ele acha que deve 400 mil, para suspender a exigibilidade do crédito, ele tem que depositar 1 milhão. Tá? E ele discute esses outros 600 mil reais na ação. Mas, para suspender, é o valor total que a Fazenda Pública está exigindo. Tá? O depósito tem que ser integral e tem que ser em dinheiro. Então, tem que ir lá depositar todo o valor e em dinheiro. E atenção, se eu faço o depósito total e em dinheiro, o que suspende a exigibilidade do crédito é o depósito, não é a decisão judicial. A decisão judicial, tá, é apenas um requisito formal, tá, que comunica a suspensão. Então, o juiz não pode pegar lá o processo, verificar que foi feito o depósito do montante integral e dizer não está suspensa a exigibilidade do crédito. Não! O despacho do juiz, né, apenas ratifica a atitude do contribuinte. O juiz aqui, ele apenas tem que verificar se foi feito realmente o depósito do montante integral. Ou se não, a cobrança é de 1 milhão e eu depositei 400, porque eu acho que 600 não é devido. Não vai adiantar de nada esse depósito de 400 mil reais para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, pessoal, para suspender, o depósito tem que ser integral, tem que ser total, antes, né, prévio em dinheiro, tá? Eu vou lá, faço o depósito prévio no sentido de quando eu entro com a ação e em dinheiro e suspendo a exigibilidade do crédito tributário. Tá bem? Eu não posso primeiro entrar com a ação, pedir a suspensão com base no depósito e depois fazer o depósito. Não, porque o que suspende a exigibilidade é o depósito. Eu obrigatoriamente tenho que ter o depósito. Ok? O LI é liminar em mandado de segurança. Tá? Então, o LI é liminar em mandado de segurança. No direito tributário, a gente acaba utilizando muito esse remédio constitucional, que é o mandado de segurança, a gente impetra muito. Tá? E, de acordo com o artigo 7º da Lei 12.016, pode ser concedida a liminar em mandado de segurança. A gente pode ainda chamar aqueles famosos requisitos, né, fumus boni iuris e a verossemelhança. Notem, agora eu tenho uma liminar, uma decisão judicial. Significa dizer que eu obrigatoriamente tenho que convencer o juiz. Eu impetro o mandado de segurança e agora sim, o que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário é a decisão que vai ser proferida liminarmente. Tá? Então, se eu não conseguir eliminar, o crédito tributário ele não está suspenso. Então, agora sim, agora eu preciso utilizar o meu poder de convencimento, eu preciso comprovar os requisitos legais para que o juiz suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Se eu não convencer o juiz, o simples fato de eu ter impetrado um mandado de segurança não me traz absolutamente nenhuma certeza, nenhum benefício. Tá? Eu preciso sim agora convencer o magistrado de que a minha ação tem fundamento, de que existe, então, uma verossimilhança nos meus argumentos, que caso não seja concedida a medida liminar, eu terei um prejuízo irreparável de difícil reparação. E daí sim, com a decisão judicial, né, com o deferimento da minha medida liminar, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Um detalhe em relação ao mandado de segurança no direito tributário. Caso haja o pedido, né, com base num recolhimento indevido por parte do contribuinte, tá,
O mandado de segurança, ele se serve apenas para a compensação do crédito tributário. Eu não tenho como obter restituição do valor que eu recolhi indevidamente por meio de mandado de segurança. Então, entrei com mandado de segurança, dizendo que eu recolhi um valor indevido, tá? Peço a liminar, dizendo que eu não posso ser inscrito em dívida ativa, que mesmo se a União entender que o valor é maior, vamos discutir primeiro aqui. Ok, consigo a liminar, no final ganho a ação, eu não consigo a restituição em dinheiro. Eu consigo apenas a compensação do valor que eu recolhi indevidamente. Ok? O que é o nosso TU? O nosso TU, tutela antecipada. Vou colocar aqui em ação diversa. Tá? Então, o que é tutela antecipada em ação diversa? O legislador, por algum motivo, ao invés de juntar esses dois aqui, eliminar em todas as ações, tutela antecipada em qualquer tipo de ação judicial, acabou separando. Então, criou a liminar e mandado de segurança e criou a tutela antecipada em outra ação que não seja o mandado de segurança. Então, também, pessoal, qualquer ação que a gente entrar, que nós solicitarmos a medida liminar e o juiz deferir a medida liminar, vai estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Só que aqui, de novo, muito importante, eu preciso comprovar, né, os requisitos da medida liminar. Então, eu estou pedindo uma tutela de urgência. Eu preciso comprovar os requisitos do artigo 300 do CPC. Se eu não comprovo que a minha ação preenche os requisitos do 300 do CPC, eu não obtenho a liminar, a minha tutela antecipada. Consequentemente, eu não suspendo a exigibilidade do crédito tributário. Então, agora, eu necessito do convencimento do magistrado. Eu preciso, sim, demonstrar para ele os fundamentos da minha demanda judicial para que ele possa me conceder a medida liminar, tá? A minha tutela antecipada. Eu só consigo a minha tutela antecipada se eu demonstro que a minha ação preenche os requisitos previstos no Código de Processo Civil. E aqui também um detalhe muito importante, pessoal. Não se consegue, em medida liminar, em demanda tributária, né, a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Então, se a minha ação ela é de restituição, eu só consigo a restituição com o trânsito em julgado. Se eu não tenho trânsito em julgado ainda da ação, eu não consigo a restituição. Então, obrigatoriamente, eu preciso esperar o término da demanda judicial para que eu obtenha a restituição. Então, entrei com a ação, na tutela antecipada, o que eu solicito é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas, pessoal, qual que é a diferença, então, do depósito da liminar e da tutela antecipada, né? Liminar e mandado de segurança, tutela antecipada em outro tipo de ação. Como é que a gente pode aprender? A gente pode aprender os dois juntos, que ó, liminar, tutela antecipada em qualquer tipo de ação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário. Qual que é a diferença das liminares para o depósito? Como eu falei para vocês, no depósito, o que suspende a exigibilidade é o depósito, não é a decisão judicial. Eu não preciso do convencimento do magistrado. Já na liminar e na tutela antecipada, eu obrigatoriamente necessito convencer o juiz, convencer o magistrado. Tá? Quando eu faço o depósito, eu tenho um direito subjetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Já quando eu entro com uma ação pedindo uma liminar, eu não tenho esse direito subjetivo, eu preciso convencer o magistrado. Tanto é que por muito tempo
se teve um grande equívoco no direito tributário nas decisões, que na hora de analisar a liminar, os magistrados julgavam dizendo que não suspendiam a exigibilidade por falta do depósito, mas só um pouquinho. Depósito é depósito, liminar é liminar. Se eu tivesse feito o depósito, eu nem estaria pedindo, só estaria comunicando, porque já estaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Eu não preciso convencer ninguém. Tá? O que suspende a exigibilidade é o depósito feito pelo contribuinte. Já nas outras duas causas, liminar e tutela antecipada, nós obrigatoriamente necessitamos da decisão judicial e não temos nenhum direito subjetivo. Né? Nós precisamos sim convencer o magistrado. Vamos para os dois P's. O primeiro P é processo administrativo. Tá? Se alguém está vendo essa dica e está acompanhando pelo 151 do CTN, vai verificar que processo administrativo não está previsto no 151 do CTN. Lá consta reclamações e recursos na esfera administrativa. Então aqui o que a gente vai chamar de processo administrativo foi o que a lei, o Código Tributário Nacional, chamou de reclamações e recursos na esfera administrativa. Pessoal, durante todo o processo administrativo, a exigibilidade do crédito tributário, ela encontra-se suspensa. Tá? Se o valor correto está sendo apurado no processo administrativo, eu não posso ir lá e obrigar o contribuinte a me pagar antes do término do processo administrativo, que tem exatamente essa finalidade, apurar qual que é o valor correto a ser pago. Então, pegamos, discutimos tudo no processo administrativo, quanto à defesa e contraditório. Após o término do processo administrativo, daí sim, tá? Pode ser inscrito em dívida ativa, ser cobrado judicialmente, e daí acaba a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Um detalhe em relação ao processo administrativo. Para eu suspender completamente a exigibilidade do crédito tributário, a minha impugnação ela tem que ser total. Ou seja, eu tenho que impugnar totalmente a cobrança que está sendo feita. Se eu faço uma impugnação parcial, eu obtenho uma suspensão parcial. Vamos lá. Temos um auto de infração que está cobrando ICMS. Tem uma loja de roupa, então cobra ICMS em relação às calças e um ICMS em relação às camisetas. Segundo a Secretaria da Fazenda, nós calculamos errado. Tá? Valor, 500 mil. 300 de camiseta, 200 de calça. Se a gente fizer uma impugnação só dos 300 mil das camisetas, o que a Fazenda Pública pode fazer? Ela desmembra essa autuação. Esses 200 mil que ficaram fora, ela inscreve em dívida ativa e me executa. Tá? E entra com o processo de execução fiscal. Tá? Então, muito cuidado. Se quiser a suspensão total, tem que impugnar tanto a cobrança das camisetas como a cobrança das calças. E é isso. Durante todo o processo administrativo está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. O último P é parcelamento. Tá? Temos uma dívida, então devemos o tributo para um dos entes públicos. O que a gente faz? A gente vai lá e parcela a nossa dívida. Então divide em prestações o valor devido, com acréscimo de juros e correção monetária. Tá? A partir do momento que a gente paga a primeira parcela, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Foi lá, pagou a primeira parcela do parcelamento, suspendeu a exigibilidade. Temos uma dívida, parcelamos a dívida, pagamos a primeira, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, pessoal. Tá? O parcelamento, né, quando o CTN analisa esse instituto, fala, havendo alguma lacuna, utiliza-se de forma subsidiária todas as regras que nós vimos em relação à moratória.
Entretanto, não confundam moratória com parcelamento. Moratória é a concessão do novo prazo para pagamento do tributo e parcelamento é a divisão em prestações do débito tributário. Tá bem? Então, essas são as 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que estão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. E qual a importância das causas de suspensão? Afinal, professor, o que é suspender a exigibilidade do crédito tributário? Tá? Por que é tão importante? Porque cai de forma recorrente na prova da ordem? Por quê? Quando tu suspende a exigibilidade do crédito tributário, então tu está dizendo que o poder público não pode opor, né, esse crédito ao contribuinte. O contribuinte ele fica com direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nome fora do Serasa, nome fora do CADIM. Tá? Além disso, se tem execução fiscal, ela fica suspensa, e se não tem execução fiscal, a Fazenda Pública sequer pode propor execução fiscal. E, se houve o protesto, né, da certidão de dívida ativa, ele também é levantado. Então, essas são as consequências das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E por ser de extrema importância para o dia a dia do sujeito passivo do contribuinte, elas caem com recorrência na nossa prova. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo curtinho sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não esqueçam de seguir o Instagram da Verbo, também seguir o Instagram do professor. Aqui, pessoal, ó, nós temos o nosso site também. Conheça o nosso site, navegue por ele, vocês vão gostar bastante. Lá vocês vão ter diversos materiais, diversos cursos que nós apresentamos. É isso, foi um prazer estar com vocês. Aguardo todos no nosso curso regular. Um grande abraço, obrigado, do professor Mozart.